Boa noite, 19 horas em Porto Alegre. Melhor que a hora do Brasil, como a gente comenta sempre, o Conversa de Professor que está começando agora. E no programa de hoje nós vamos falar de biologia. Eu estou aqui cercado de biólogos, não é? Hoje o Andrezan foi dar aula, isso acontece, né? Com professor e conversa de professor é isso, né? Daqui a pouco a gente não consegue estar nos lugares porque o dever nos chama. E o professor Marcelo está aqui, meu sócio, meu companheiro, né, nessas batalhas, para nos dar o suporte do ao vivo, né? Ou seja, você que está começando a nos assistir, se quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, né, qualquer coisa, o Marcelo vai estar ligado aqui e nos transmitindo para a gente conversar com os nossos dois convidados. Hoje, mais dois craques do universitário, o professor Paulo Vargas, boa noite, meu colega de décadas, mas não vamos falar quantas, tá, né? Okay. E o professor Lucas, né, que está aí retornando ao universitário, né? E isso nos deixa muito felizes, porque o Lucas foi daqueles companheiros, né, enquanto estava com a gente, brilhantíssimos, né? Daí foi para uma carreira paralela, mas agora retorna, né, com força total. Retorno feliz, faceiro, bom filho a casa bom torna. Bom filho da casa torna. E então uma dupla aqui que vai nos falar de tudo que a gente precisa saber para enfrentar a prova de biologia, uma prova importantíssima no vestibular, principalmente para aquele mais concorrido curso que é a medicina, né? A biologia aí é o terrível peso 3, né? E vamos começar então falando, como a gente sempre começa, né, no nosso Conversa de Professor, sobre a estrutura da prova. Mas antes disso, já que nós estamos falando de URGS, né, eu estava comentando aqui com o Paulo e com o Lucas, hoje saiu o edital, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então procure se informar direitinho, né? Não adianta nada ficar se preparando o ano inteiro para enfrentar o vestibular da URGS e esquecer das inscrições, né? Então, lembrando que as inscrições serão abertas no dia 18 de outubro, 18 do corrente, e fecham no dia 6 de novembro. A gente estava comentando também que o tempo é bem curto. Então, fica ligado, pega o edital, lê como um bom manual, né? Não tem grandes novidades, as novidades nós já comentamos aqui, a questão das cotas, né? Cota para deficiente, a questão escapou o nome agora, da verificação, né, ao vivo das cotas da autodeclaração, em última instância, e as provas, como a gente já tinha antecipado, e agora só se confirma, né, como sempre, regular, a URGS é, nesse sentido, muito tranquilo para quem prepara o candidato ao vestibular, assim como quem faz a prova também. As provas sempre acontecem no segundo domingo depois do Ano Novo, né, e nós, então, no dia 7 de janeiro, até o dia 10 de janeiro de 2018, estaremos fazendo as provas, sem alteração também na ordem das provas. E vamos, então, começar a falar de biologia. A estrutura da prova, Lucas e Paulo Vargas, dá uma geral, assim, né, do que o candidato vai encontrar nessa prova de biologia. Bom, o pessoal vai encontrar uma prova bem feita, equilibrada, tá? Mas que contempla também diversos tipos de questões, tá? Então, eles vão ter questões que a gente chama de múltipla escolha simples, né, que tem que escolher uma alternativa. Eles vão ter de verdadeiro ou falso com muitos itens, né? Eles terão questões de associar colunas, questões de A1 e A2 estão corretas, A2 e A3, todas, nenhuma, só Deus sabe, né? Uhum. Então, tem uma estrutura muito bem elaborada em termos de questões. Tá? Que mais assim que o aluno tem que saber nesse momento, né, é que é o seguinte, como biologia é o conteúdo, acho que junto com história, podemos dizer que é o maior, né, mais extenso, mais extenso, e biologia com um agravante, que é uma quantidade de detalhes muito grande. E esses tipos de questões de 1, 2 e 3, e múltipla escolha, com verdadeiro ou falso... Exigem muita atenção, né? Exigem muita atenção e se coloca mais conteúdo numa questão só. Uhum. Sim, isso é o paraíso da banca, né? É o paraíso da banca. Numa pergunta, 4 temas, né? Exatamente. Então tem que ter uma atenção grande nesse tipo de pergunta. Bacana. Nós vamos dissecar mais a prova de biologia ainda. E lembrando, né, que o Conversa de Professor faz parte do lançamento do nosso
EAD. A nossa plataforma de ensino à distância, o universitário está lançando ela para o curso de revisão para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que começa no dia 14 de novembro. Então, depois de tu te inscreveres para a URGS, né, depois de passar do Enem, né, que nós já comentamos também no webinário, é muito importante, né, no sentido da composição da tua nota na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do teu argumento, né, todo tipo de informação que tu quiseres, né, em relação ao EAD, então entra aí no nosso site universitario.com.br/prevestead. universitario.com.br/prevestead. Ali tu também já pode te cadastrar para receber gratuitamente as aulas que foram gravadas especialmente para te dar uma ideia, não é, do ambiente, de como vai ser esse revolucionário EAD que nós estamos lançando, e que não tem absolutamente nada parecido aí, não é, em termos de ensino à distância. Inclusive, Paulo Vargas é um dos professores, né, que estará nessas aulas. Então, tu entra lá no nosso site, te cadastra e gratuitamente elas começarão a ser enviadas para ti. Lucas, existe alguma forma característica de disposição das questões no vestibular da universidade? Porque em história, por exemplo, a gente tem as questões em ordem cronológica, evidentemente, por se tratar, né, de uma ciência humana e que se dispõe cronologicamente. Na biologia também a gente encontra assim, uma disposição que o aluno já pode agora saber, olha, primeira, segunda, terceira vai ser sobre isso e tal. Como é que está a disposição dessa prova? Claro. Então, a gente tem percebido, e a equipe de biologia sempre faz estatísticas, né, ao longo dos anos, enquanto a gente sempre trabalhou com as provas, fazia resoluções, colocava no site lá as questões dissecadas, assim, a gente sempre fez estatísticas de frequência e de como elas apareciam no vestibular. Então a gente começou a perceber há muitos e muitos anos atrás que nesse sentido a URGS ela é muito conservadora. As questões estão dispostas nos últimos 10 anos, isso entrando no site do universitário, os alunos têm acesso às provas, pode fazer download, tem as resoluções, e a gente nota assim, de 2010 até 2017, as questões elas seguiram rigorosamente um mapa. Elas estão dispostas na mesma ordem e numa quantidade de questões em cada assunto que é impressionantemente conservadora. Quer dizer, a gente encontra nesse mapa das provas que a gente já levantou, sempre o mesmo número de questões nos conteúdos e dispostos numa ordem já conhecida. O que, no caso, eu como professor de história, o conservadorismo nesse sentido é muito bom, é muito positivo. Bom. É muito né? positivo. Porque não é um conservadorismo que significa atraso ou que significa um reacionarismo. Ao contrário, significa que a preparação do aluno pode ser muito bem feita e democraticamente bem feita, porque ela passa a ser de um domínio, né, geral de todos os candidatos. Claro. Né? E privilegia qual candidato? É aquele que, fazendo os simulados, fazendo as provas anteriores, ele não vai receber nenhum susto na hora da prova. Ele sabe que a prova começa com uma certa estrutura, ele sabe quantas questões esperar de cada área, mais ou menos. Então ele chega lá e não tem um susto nenhum. Ele vai privilegiar quem? O candidato que se preparou antes. E melhor. E que se preparou melhor, que soube como jogar a matéria naqueles estudos todos e privilegiar certos assuntos. Maravilha. Marcelo, já tô vendo, eu olho aqui pro lado, aqui começa a ver coraçãozinho e mãozinha de like e tal, né? E, enfim, temos aí o que já colocado para os nossos entrevistados de hoje. Bom, já estamos aqui com vários Face amigos, internautas. Quero mandar um abraço aqui para o professor Marcos Almeida, nosso colega da cadeira de Biologia, que está tendo o privilégio da audiência aí. O famoso Branca. O famoso Branca. A Laura manda um recado aqui, os melhores professores de Biologia. Ô, querida. Beijão. Tem um recado para o nosso Matheus, que também está aí na técnica. Matheus, bombando na transmissão. Olha aí. E a Silvia manda dizer que Biologia é vida. Bio é vida. E fiquem à vontade para fazer perguntas sobre a prova de Biologia da Universidade Federal. Nós estamos aqui com os especialistas para que vocês façam questionamentos. Fiquem à vontade aqui para perguntar. Beleza, e também para informações do nosso EAD. Então, saber que esse nosso EAD ele tem uma característica, como eu falei no início, diferente. Ele será transmitido ao vivo,
Essa é a grande novidade, dentro da sala de aula. Tu podes assistir em casa, no interior, fora do estado, fora do país, né? Como se estivesse dentro da sala de aula. Quer dizer, tu vai ser o espectador lá do fundo, né? Tu vai ver as cabecinhas, né? Vai ver o professor, né? Vai ver toda a galera, e ela vai acontecer absolutamente de forma natural. Ou seja, se o professor escorregar e cair, vai estar lá a cena e o professor pode tranquilamente, né, explicar o que aconteceu, se espirrar, espirrou, está ali, quer dizer, ela não vai esconder nada, ela é uma aula absolutamente natural, e essa ambientação é que a gente queria passar para o nosso aluno de EAD. Claro, depois, né, alguém pode perguntar, mas aí eu só posso assistir naquele horário, que horário que vai ser transmitido? O ao vivo é às 7h45 da manhã, até às 13 horas da tarde, com exceção de 2 dias, segunda e quinta, em que nós teremos, então, até o 12h15. Bom, e se eu perder essa aula? Bom, se eu perder essa aula será gravada, no mesmo momento em que ela está sendo transmitida ao vivo, ela está sendo gravada, e nós vamos editar, aí não vai ter mais, provavelmente, o professor estatelado no chão, se acontecer. Isso nós vamos tirar, a não ser que seja muito engraçado, seja pertinente à matéria, ao conteúdo, nós vamos deixar. E ele poderá assistir essa aula a hora que quiser, de manhã, no dia seguinte, se ele quiser repetir, de tarde, de noite, de madrugada, se ele tem hábitos noturnos, se a insônia bateu, ele pode ir lá assistir 1, 2, 3, 4, 5, 20 vezes. O conteúdo é ilimitado o número de vezes que será disponibilizado, ficará permanente ali num podcast. Eu queria fazer um comentário sobre isso. O que eu acho de revolucionário nisso é assim, muitos alunos nos pedem para gravar a aula. Professor, eu posso deixar um gravador aqui no cantinho, porque depois em casa eu ouço a aula e eu faço os exercícios e eu sei o que tu falou na hora. Mas aí ele já tinha perdido, antes dessa ideia, o quadro, ele tinha perdido a explicação do momento, ele tinha perdido o resto todo, ele talvez tivesse a voz e as anotações do livro. Agora o cara vai estudar, o cara vai sentar para estudar a zoologia do Paulinho, o cara vai dizer assim, essa parte que ele falou sobre quelíceras eu não entendi. E vou ver 3 vezes. E ele abre e ele assiste o Paulinho falar quelíceras 30 vezes, até entender. Até conseguir dizer isso, né? Até dizer quelíceras. As nojeirinhas, né, que eu sempre brinco com o Paulo Vara. E outra coisa interessante, Lucas, assim, nós vamos, o pessoal pode comprar o material didático do universitário, que é todo elaborado pela gente, né? Vai receber esse material didático em casa, pelo correio. E a novidade que a gente trouxe ontem, né, que o Marcelo finalmente conseguiu, né, com os nossos editores, é que ele também vai ser disponibilizado em PDF, né, na tela. Então, no ambiente, ele pode, por exemplo, deixar lá a aula, né, num quadro menor e acompanhar a aula com o PDF. Claro que na hora que ele estiver assistindo, ele pode ter uma vontade de assistir a aula em tela cheia, assistiu, depois ele voltar e assistir alguns pontos com o professor um pouco menor e o texto do lado para fazer, abre a matéria, vai ser sensacional. No meu caso, um professor um pouco menor fica mais problemático ainda. Bom, né? Se diminuir a imagem do Paulinho, some, né? Mas é bom porque em função do vocabulário, por exemplo, né? Tem a biologia é sensacional. Nós temos um vocabulário muito extenso, palavras provenientes do grego e do latim, e que às vezes o cara ouve, não consegue assimilar direito. Dá uma pausa. Dá uma pausa, ele olha ali, né? E tu tem a situação adequada, né? Do cara poder observar, o que é um homatóforo, o que é um cromatóforo. Então vamos falar um pouquinho de biologia. Né? Gurizado, o que mais cai na prova da URGS? Eu já emendo aí uma segunda pergunta em relação ao que mais cai na prova, né? Qual é o nível de dificuldade dessa prova? Nós podemos até comentar depois questões, como são as questões difíceis, mas qual é o nível geral dessa prova? O aluno entra e diz assim, é uma prova difícil, é uma prova muito fácil, que é sempre enganador, né? Quando o cara sai da prova e diz, a prova estava uma barbada. A gente sabe que aí o cara se ferrou, não existe isso, né? Mas qual é o nível de dificuldade da prova e o que mais cai nessa prova da Universidade Federal? Bom, vou começar então nessa questão do nível. Assim, as pessoas acham que a prova da URGS é sempre um bicho de 7 cabeças, né? Que vai encontrar questões absurdas, o detalhe do detalhe do detalhe, e há bastante tempo, principalmente em biologia, a URGS vem diminuindo esse processo do tanto detalhezinho para saber, né? Mas o que acontece? É uma prova que vai ter
questões fáceis, médias, difíceis, como qualquer prova didaticamente deveria ter. Qualquer prova didaticamente deveria ter. O número de questões médias é o número predominante. Então, o aluno que pretende passar, ele tem que acertar o maior número de médias possível. E, obviamente, todas as fáceis, porque elas são fáceis. Só que ser fácil, médio ou difícil, ela tem uma relatividade que é em relação ao quanto tu estudaste aquele conteúdo. Preparação do a tua preparação. Aluno, né? Se nunca tocou naquele assunto, virou Se uma tu dificuldade. nunca tocou... A fácil virou impossível, quase. Exatamente. Esse que é o problema, porque tem a função com a outra pergunta do que mais cai, que depois eu vou passar para o Lucas, mas é assim, ó. O que acontece? O aluno às vezes nos pergunta, o que mais cai? E aí, então, ele seleciona 3 ou 4 assuntos que caem muito, porque, teoricamente, biologia é peso 1 para ele precisa acertar o valor da média, né? O valor da média. Então, se eu estudar essas questões, eu chego lá. Bom, aí é aquele papo de futebol, né? Tu entra para empatar, periga tu perder, né? Perder. E o que acontece? Tem um monte de questões fáceis do outro assunto que ele poderia acertar também, mesmo caindo pouco, né? O que eu digo? Sim, não gosto de biologia, tem um assunto muito difícil, não consigo... Vamos pegar um difícil que ele sabe que é difícil. Respiração celular. É uma naba para um aluno que não tem conhecimento muito profundo de química, entender, e é uma decoreba. Esse tu pode deixar de lado. Mas aquele outro que é facilzinho, estuda também. Ou mais. É fácil, né? Ou mais, exatamente. Porque é a obrigação tua acertar fácil. Né? Com certeza. E eu digo assim, que normalmente, a gente fazendo um parâmetro pelos alunos, do que é a questão fácil ou não, e tentando visualizar, a gente tenta observar a prova como se fosse eles, e não o que nós achamos, né? Eu vejo assim, que normalmente o número de questões fáceis é em torno da média. Mais um, menos um, né? Então, assim, se tem a média 9, é porque teve 8 ou 10 questões fáceis, né, acessíveis, com a quantidade. Então, essa é a obrigação dele ver que tem muita fácil e não se preocupar tanto com as difíceis. Que é a história que a gente diz assim, encasquetou numa questão, passa para outra. Claro, com certeza. Isso nós comentamos muito, né? O Lucas já vai falar, mas é a inteligência na hora de fazer a prova, né? Em geografia, o pastor destacou isso, ontem Davi e Aécio colocaram, né? Não trancar, eu estou brincando com isso desde o primeiro dia aqui do Conversa de Professor, sem toque, né? Sim. Sem toque, não, eu tenho que fazer da primeira até... Não, dificuldade, pula, faz a mais fácil. Não encrenca naquela questão que tu vai levar muito tempo para fazer, né? Que vai até para leitura. Exatamente. Deixa para o final. E não vai encontrar no edital que tu é obrigado a fazer primeiro a 1, depois a 2, a 3, né? Ninguém vai saber, né? Então, na realidade, tu vai te sentindo, olhando uma prova de forma geral, tu mais ou menos identifica aquilo que tu conhece e começa por aquilo que tu conhece, né? Com que certeza. Vai fazer. Lucas, me conta como é que é essa distribuição aí. Então, sobre a inteligência de fazer a prova, eu acho que antes de fazer a prova, o aluno tem o dever de conhecer a importância dessa matéria para o seu curso, para o curso pretendido. Né? Bom, biologia é peso 3 para mim. Tudo é importante. Tudo é importante. Biologia é peso 3 para mim e é um curso muito concorrido. Mais importante. Muito importante. Aí o cara que diz assim, não, biologia é peso 1 para mim. Eu preciso fazer um pouquinho mais que a média. Eu simulei no site do universitário ali, eu preciso fazer X questões. A gente tem um mapa das questões, e aí se o cara precisa fazer um pouco mais que a média, ele vai jogar a tarrafa dele, vai pescar ali aonde? Ele vai onde cai mais. Ele vai nas questões que tem o maior número, ele se dedica a esses assuntos. Então vamos para o mapa. É assim, o que mais cai na prova de biologia é citologia. Células é o que mais cai. Dentro da citologia, a gente tem certeza que cai. De 2010 a 2017 não falhou nenhuma vez. A gente tem certeza que cai DNA. A gente tem certeza que vai aparecer uma questão de organelas. A gente sempre vê na prova alguma coisa que varia entre mitose e meiose ou alguma coisa de transporte, né, osmose, difusão, mas tudo dentro da citologia. É o assunto que mais cai. A gente espera 5 questões na área de citologia. 5 questões é um monte. Já é praticamente a metade da média. Aí depois o que vem logo a seguir que tem que apostar muito? Ecologia. As últimas questões da prova, normalmente as últimas 4 questões da prova de biologia, são de ecologia. E ali a gente encontra cadeias alimentares, teias alimentares, a gente encontra biomas brasileiros que podem ser motivo de
de atualidades, biomas brasileiros, de repente uma questão de cerrado, uma questão de floresta amazônica. Cai também na prova de geografia, né? E que cai na prova de geografia, que é um assunto que nós e a geografia dividimos, né? Se sobrepõe. Aí depois segue com as outras duas que são clássicas, que é botânica e zoologia. Para botânica e zoo, tradicionalmente, são 3 questões para cada um desses assuntos. 3 de botânica, 3 de zoologia. Então aí alguém reclama e diz, pô, mas eu passo meses estudando zoologia e cai só 3. Mas é assim mesmo, é um assunto extremamente extenso, zoologia, mais que a botânica, mas 3 questões também não é pouca coisa, né? Num curso concorrido, 3 questões é a diferença Pode entre salvar, passar né? ou não passar. Salva ou condena. Aí depois vem mais 3 de genética, também é um assunto que tem a mesma importância de botânica e zoologia, genética. E aí vem as menos frequentes. Essas menos frequentes, às vezes, elas não aparecem. Aí a gente fica com uma certa alternância. Por exemplo, ó, histologia e embriologia, estudo de tecidos ou êmbrio, tem anos que se revezam. Tem uma de histologia, aí não aparece embriologia. No outro ano cai uma de embriologia. Fisiologia humana é um assunto extenso. Normalmente cai uma e às vezes cai 2. Mas está dentro daquele tipo de matéria que, se o cara precisa mesmo, se é um curso concorrido peso 3, tem que estudar toda a físio. E baseado naquilo que a gente estava falando antes, é assim, ó, por exemplo, fisiologia é um conteúdo extenso. Pô, mas tem coisas que são fáceis ali dentro. Então eu posso não saber tudo, mas eu posso pensar o que é fácil saber. Porque se caiu fácil, se vai cair, acertar certo. eu vou Claro. acertar. Claro. É esse o problema. Claro. Então, eu tenho muito medo quando o aluno me pergunta o que mais cai, dele se focar tão somente nisso, né? E aí, por exemplo, cai no que mais cai? Caiu o assunto difícil? É uma das questões difíceis da prova? Pode, corre o risco de errar, né? Corre o risco de errar, exatamente. Então, tu tem que ter aquela ideia assim de que uma visão ampla é melhor para tu fazeres a prova. Tá. Tem que... Vamos dar um tempinho, porque o Marcelo está aqui, está enlouquecido, já não consegue mais ler, né? Não consegue mais ler aqui de tanta dúvida, e isso é legal, porque o pessoal está querendo saber muita coisa. Lucas, tem como disponibilizar? Vou disponibilizar agora na live ali a figura, a imagem do nosso mapa de questões. Maravilha. Já confiram aí agora. Maravilha. Então isso vai agora, né, para o nosso Face, é isso? Maravilha. Então lá, Marcelo, o que nós temos aí? Bom, uma das perguntas era essa, tu ia disponibilizar então aí esse mapa estatístico das questões, então o Lucas vai colocar nos comentários aí esse mapa estatístico. Tem um recado da Natália aqui, professor Paulinho, melhor professor, Natália Pereira te mandando. Obrigado, Natália. O Nicolas Freitas Gonçalves pergunta, na reta final, quais são os conteúdos que devemos focar mais agora, se tivesse uma dica? Reta final, dica que eu dou é assim, ó, estuda muito o que tu entende. Ou que já estudou. Aquilo que tu tem muita dificuldade, não é hora de tentar entender. Pensa assim, ó, se tu passou um ano estudando para tentar saber coisas e isso tem dificuldade, agora o ideal seria tu focar naquilo que vai te dar certeza do acerto e não talvez eu consiga ser, né? Então essa certeza ela é extremamente importante. Estudar aquilo que tu entende, tu encaixa que é importante, mesmo que não seja tão importante em termos do conteúdo como o Lucas vai disponibilizar, mas pô, se aparecer isso eu não tenho como errar, né? Tu vai acertar. Isso é um ponto mais importante. Legal. O Guilherme Alves manda um recadinho aqui com professores de alta qualidade, como o professor Paulo e o professor Lucas, a biologia fica muito melhor. Aí nós temos online aqui a Mariana, o nosso colega Felipe Bem, também está online. Um abraço aí para o Felipe, grande professor de física aí, que estará com a gente na sexta-feira, aqui no Conversa de Professor. A Bianca Tellini bota queridos, saudades, né? O Lucas Gabriel manda um abraço para o professor Paulo Vargas, grande mestre. O João Santos, mestres, qual a diferença entre mitose e meiose? Acho que vai ter que ser uma aula curtinha agora, né? Porque se a gente for desenvolver aqui as diferenças, precisaria um pouquinho mais. Mas vamos lá. Vamos lá. Paulinho e Lucas, uma diquinha rápida aí. São divisões celulares, os dois, tá? Mitose acontece em qualquer tipo de célula, haploide e diploide, meiose só em diploide. Mitose é para crescimento, regeneração, tá? E uma célula forma 2. Meiose, formação de esporos ou gametas, e uma célula forma 4,
com a metade do número de cromossomos. Por isso que só em células diploides. Então, uma diquinha rápida, né? Só para a gente diferenciar. A Mariana manda um recadinho, os melhores professores. O Anderson Roberto, tive aula com estas feras e hoje estou na medicina na URGS. Pô, maravilha, parabéns hein? aí, Anderson. Parabéns. Um grande abraço aí. O Lucas Gabriel pergunta para o professor Paulo Vargas, glicose e fermentação. Acho que ele quer uma diferenciaçãozinha aí, né? Na realidade, assim, ó, glicose é o açúcar que a gente usa para gerar energia, né? Tanto no processo de fermentação quanto no processo de respiração aeróbia. Inclusive, o processo de respiração aeróbia, a gente começa com um processo de fermentação chamado glicólise. Então, é o primeiro que tu quebra para gerar energia. Se não tem oxigênio suficiente, tu vai somente fermentar a glicose, gerando um nível de energia um pouco mais baixo. E para encerrar aqui, esse primeiro bloco, a presença do Universitário Torres também está nos acompanhando aqui. Um abraço a todos os nossos colegas lá do Universitário Torres. E o Moca Schaper, eu acho que é isso, grande professor Kaplan. Te passo agora. Minha sogra, a Moca. Obrigado, sogrinha. Então, só falavam deles, né? Mas tá ótimo, Tá muito bom. bom. Ótimo, que bom. Mas são as nossas estrelas aqui, professor Paulo Vale, professor Lucas, né? Dando tudo que a gente pode esperar da prova Dentro da área da URGS. Da botânica, já estou até com raiz aqui, né? Bom, então vamos falar, né? vamos falar da botânica, né? É. Quer dizer, o que a gente pode esperar, né? Vamos dissecar um pouco os assuntos, né? Pode O ser, Lucas já tranquilo. falou um pouquinho, né? Mas dentro da botânica, vamos começar com isso, já que tu citasse aí, o que a gente pode esperar que caia nessa prova? Quer dizer, são sempre conteúdos bastante extensos, não é? E que a gente vai, então, poder encontrar aqueles que mais caem ou uma loteria? Olha, na realidade, como é uma gama muito grande, pode aparecer mais de uma coisa. Entretanto, a gente sabe que, tu lendo as provas da URGS, a URGS gosta muito do caráter importante evolutivo ou ecológico. Então, esse processo de diferenciação entre os grupos dentro da botânica, principalmente aquilo que é evolutivo, tá? Aquilo que é evolutivo, tipo assim, primeiro a ter vasos de condução de seiva, que é uma pteridófita. Isso é importante, evolutivo. O primeiro a ter fruto, na angiosperma, isso é importante, evolutivo. Então, essas questõezinhas assim são importantes. Aquilo que, a plantinha tem parênquima com água para poder viver no seco. Isso é uma coisa evolutiva, adaptativa. É importante. Esse tipo de coisa é mais importante. Legal. Lucas, na ecologia, que eu sei que tu é um dos caras mais, né, da área mais ligados, né? Gosto Gosta, muito. né? Gosto. Vai para a África e fotografa, Gosto. tudo que vê, né? Então, na ecologia, que tópicos o aluno deve dar maior ênfase numa prova da biologia? Essa pergunta é ótima. A ecologia ganhou importância ao longo dos anos na URGS. Antigamente se perguntava menos, se dava mais importância para outras matérias. Mas é porque dentro da ecologia se encaixam questões de atualidades, né? Quer dizer, daqui a pouco se usa como pano de fundo uma lei que restringiu as áreas naturais e se pergunta, por exemplo, sobre algum bioma que está degradado. Se pergunta sobre Mata Atlântica, se usa como pano de fundo a Mata Atlântica para perguntar alguma coisa sobre as espécies vegetais, sobre os animais. Ou a ecologia entra, e tem entrado muito, com poluição. Eu acho que nos últimos anos, especialmente, apareceu muito questões sobre poluição. Poluição do ar, poluição da água. Dá para falar de poluição no Brasil, dá para falar de China, dá para falar de Cidade do México. Quer dizer, acidentes ecológicos, muitas vezes, assim, a própria tragédia lá de Mariana. Então, a poluição tem caído muito. E eu acho que o que é clássico, que nunca deixa de aparecer, é cadeias alimentares, teias alimentares e pirâmides. São assuntos bem clássicos, relações também, canibalismo, comensalismo, parasitismo, inquilinismo. Esses clássicos vão ter o seu espaço ali, mas tem aparecido muito esses assuntos de atualidades. Muito bom. E, Marcelo, como é que estamos aí no... Tá picando aí? Vamos lá. Tem uma dúvida aqui da Gabriela. Ela pergunta quantos períodos terá de biologia no curso do EAD? Quantos períodos nós temos no extensivo hoje? Nós temos hoje no extensivo manhã 4 períodos de biologia. 4 períodos de biologia teremos no curso de revisão do EAD. Né? 2 com Vargas, 2 com Lucas. Para não deixar ninguém... biologia de luxo, para não deixar ninguém... Meia. Ninguém com saudade nem de um nem de outro.
o nosso colega Marco Vargas aqui. Os dois foram meus professores. Muito orgulho de ser colega deles hoje. Mestres da biologia. Obrigado, Marco. Um abraço, Marco. E a Silvia Stein colocou uma dúvida aqui. Ela pergunta qual a probabilidade de entrar na URGS para biologia. Acho que ela está querendo saber qual é a dificuldade, que é um sonho que ela tem desde o ensino médio. Fazer biologia na URGS. Vocês têm algum dado aí, como é que tá as médias para entrar? Olha, como é que tá eu vou dizer o corte? seguinte, que se ela se mantiver, né, sempre com vamos assim, um desvio e meio, né, ela tem grande chance de entrar dentro da biologia. Se tiver cotas, menos um pouquinho, né, ela pode, né, conseguir o ingresso. Mas ela tem um desvio e meio, ela consegue se mantendo. Lembrando o seguinte, que biologia, além de saber a biologia, ela precisa dos outros conteúdos. Isso é uma coisa que a gente às vezes não fala, que infelizmente o cara que entrar em biologia tem que saber matemática, ele tem que passar na prova de matemática, ele tem que saber história, né? É isso aí. E Silvia, agora já dá para te assistir na comunidade da tua casa, né? O professor Kaplan pode reforçar esse recadinho do IAD agora, né? Do Revisão URGS, inclusive. Então, quem está entrando agora, nós estamos falando de biologia, estamos falando da prova da URGS. E estamos trazendo aqui os mestres que irão trabalhar nesse nosso EAD. O Marco Vargas, que acabou de mandar um recado, vai estar aqui com o professor Mauro de matemática, também falando um pouco sobre a prova de matemática, a terrível prova de matemática, né? A mais temida, né, do vestibular, e que você poderá ter um acesso às informações no nosso site. Eu acho a forma mais fácil de se informar sobre o nosso EAD. universitario.com.br/preveste-EAD. São aulas, como nós já ressaltamos aqui, ao vivo, que depois serão gravadas e editadas, e tu podes assistir no conforto da tua casa, longe de Porto Alegre, com toda a tecnologia que nós vamos dispor, tecnologia de primeira aqui, com transmissões em HD, qualidade absolutamente perfeita, né? E as informações nesta página, elas terão, né, não só algumas dicas de professores que nós já demos, então tu podes encontrar lá o que perdeste até agora, está começando a se informar sobre isso, te cadastrar para as 4 aulas que a partir do dia 16 de outubro começarão a ser disponibilizadas, né, para tu teres uma ideia de como é que vai ser essa aula e como é que vai funcionar com os nossos mestres. E nesta página, a partir já do final dessa semana, seguramente sexta-feira, pode ser a quinta, mas sexta-feira eu acho mais garantido, nós já estaremos abrindo as compras com o nosso preço, que nós combinamos, não vamos falar até a hora do lançamento, mas é para arrasar. Você vai ver uma oferta de lançamento realmente fantástica. E aí, nessa página de compra, tu vais encontrar 2 botões. O botão para comprar o curso e o botão para comprar o material. Comprou o curso e quer comprar o material, que ele é opcional, pode fazê-lo. Posso comprar o material sozinho? Não, não pode comprar o material sozinho, né? É uma opção de quem vai comprar o curso. E tu vais receber esse material em casa, pelos correios, e também em PDF ali para acompanhar a nossa aula. No ambiente do nosso EAD, tu vais também poder fazer uma espécie de scout, né, de como tu está aproveitando o curso. Então vai aparecer lá quantas vezes tu assistiu a aula do Paulo, quantas vezes tu assistiu a aula do Lucas, se tu assistiu, o número de aulas, o percentual de aulas que tu assistiu até esse momento, né? Então tudo isso vai deixando, né, com que tu te organize, né? Vai permitir, melhor dizendo, que tu te organize super bem para aproveitar o nosso EAD até a hora da prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem mais coisa aí, Marcelo? Só essas eram as dúvidas da Gabriele e do Gabriel. Se o curso tinha material, respondeste agora, e se o material era opcional. Só para encerrar, então, o Leonardo Rios acabou de entrar, Sr. Paulinho, melhor professor, saudades. A Patrícia Barcelos também está online. E o Lucas Vieira, Paulinho, é o mestre da biologia, saudades, aprendi demais contigo. Obrigado, Lucas. Vamos lá. Então vamos seguir na biologia, né? E vamos continuar aprendendo e sugando aqui do Lucas e do Vargas sobre os conteúdos. A genética é um assunto que eu me lembro de colégio, assim, que era uma das coisas que eu mais gostava, né? Nunca foi
Exato. Não, e nunca foi assim uma coisa, a biologia, confesso assim, da minha área predileta, né? Não era também das mais detestadas, mas de qualquer forma eu me dirigi para as humanas, né? Mas a genética eu acho que é uma coisa fascinante para qualquer um de qualquer área, né? Porque ela mexe muito com a história da gente, né? E isso cai muito no vestibular. Eu me lembro que eu estudava muito genética, talvez porque eu gostasse mais do que caísse, né? Mas para a prova da URGS, é importante? Em média, 3 questões, né? Como o Lucas havia falado aqui, né? Em média, 3 questões. E o que a gente Só pode destacar aí desse conteúdo que não é pequeno, né? Isso. O importante para um aluno que está entrando agora e querendo estudar genética é que, assim, ó, primeira coisa que ele tem que saber mesmo são os conceitos básicos. Saber o que é um gene, o que é um gene dominante, o que é um recessivo, o que é fenótipo, o que é genótipo. Porque toda a genética depende destes conceitos básicos. Para tu entender qualquer item da genética, se tu não souber esse conceito, o teu entendimento não vai ser adequado. Então, isso vai gerar erros, né? Ele tem que saber isso. Outra coisa que ele tem que saber é que genética é uma questão de roteiro. O problema é a última frase, que é a pergunta. O resto está te dando todos os dados para tu poder resolver. Então, seria o ideal pegar a parte básica, mono, de hibridismo, coisa que cai bastante porque tem a ver com o nosso dia a dia, sangue. Quem pode doar sangue para quem? Quem recebe de quem, né? Esse do sangue. Desculpa, agora me lembra um aluno, nosso, da Carlos Gomes, que tinha problema com sangue. Um aluno foi teu no colégio. Foi meu no colégio. E eu não tinha informação que ele tinha um pavor, um pânico de sangue. Pânico de Falava sangue. qualquer coisa de sangue e Desmaiava. o guri desmaiava em aula, né? E eu falando das torturas, né? Dos escravos e tal. E o guri teve uma convulsão e cataplum na aula, né? E eu saí, o Paulo, a sorte de Paulo estava lá, né? Eu disse, contei o Paulo, disse, não te preocupa, eu falando, daqui a pouco ele levanta e tá tudo ok, mas ele tinha... deve ter passado. Também, passou, claro. porque sempre foi um guri estudioso. Eu, inclusive, na época, ele foi meu aluno no pré e no colégio, né? Isso, o Paulo então, tinha o histórico dele. Quando ele ia falar de um assunto, eu dizia, sai da aula. Sai da aula, depois eu te dou outros detalhes. Mas desculpe te Aí contar, eu contava a história. Me lembrei de uma das tantas histórias que acontecem no cursinho, né? Mas é importante ele saber a transfusão de sangue, porque você pega o dia a dia do hospital, volta e meia tu ouve falar, falando que é um O negativo. E eu canso, por exemplo, de falar assim, O negativo é o mais raro. Não é, né? É o mais pedido porque é o mais importante. Porque o né? doador universal. O doador é o universal, meu. Exatamente, né? Então, ele saber isso, como funciona, isso são coisas importantes, né? A parte de herança ligada ao sexo que aparece, daltonismo, hemofilia, isso é importante, isso aparece bastante. Então, esses pontos mais básicos seria interessante ele saber. Bom, um outro tópico, né, que eu acho que é um dos pontos mais extensos da matéria, que é a zoologia. Tá? E aí, quais os tópicos mais importantes, né, para a Universidade Federal? De novo, o que é evolutivo, né? O que é evolutivo, tipo assim, ó, o primeiro a ter 3 tecidos na fase embrionária, Plateumintes, isso ele tem que saber, evolutivo. Tá? O primeiro a ter celoma, os anerídeos, né? Eu vou ter sempre, né? Aquele evolutivo, o único grupo pseudocelomado, nematóides, né? Então, isso aí, né? Isso é uma coisa importante, o que é evolutivo. E aquilo que é exclusivo. Só aquele bichinho tem aquela coisa, né? Então, por exemplo, não consigo não falar de tubarão, né? Tá? Tubarão. Só... Não tem como. É o caçador de tubarão. Né? Só eles têm ampolas de Lorenzini que detectam o campo elétrico gerado pelo batimento cardíaco do bicho para saber onde é que o bicho está. Maravilhoso. Eu já estou me segurando porque estou com o microfone na mão, não consigo, né? Falar com as duas mãozinhas. Com as duas mãos, né? Mas assim, no IAD tu vai poder. No IAD eu posso. Vai poder porque é microfone de lapela, vai poder pular, vai poder falar. É maravilha, né? Poder mexer as mãos. Então, isso aí ele tem que saber. Tá? Beleza. Marcelo, mais alguma questão aí? Tô vendo que tem algumas, né? Vamos lá. Bom. Tu tá nos comentários. Então, era uma pergunta da Raquel Dimmer, qual é o top 5 dos conteúdos que mais caem na biologia, o Paulinho estava abordando agora. E Raquel, o professor Lucas colocou aí nos comentários, deve estar um pouquinho acima aí, uma tabelinha, colocando cada um dos itens dentro de os percentuais, né, da presença. No microfone.
talvez ela tenha que sair do vídeo, porque eu só consegui colar a imagem nos comentários ali. Certo. Logo Então abaixo Raquel, do logo vídeo. abaixo tem Então, uma tá ali tabelinha aí. já tá ali. O Lucas Gabriel, o curso Preveste AD e... Opa! O curso... Aqui é ao vivo, acabou de vazar o áudio aqui do celular do Paulo Vazou o Vargas. áudio. Ainda bem que ele tá vendo a live, né? Não era outro canal que ele tava aqui. Mas o Lucas Gabriel, o curso Preveste AD contará com redação? Se sim, com qual professor será? De que maneira ocorrerá, inclusive, as correções? Eu acho que ele deseja saber. Com certeza, né? Eu estava comentando hoje, inclusive com a Maria Tereza, que a redação da URGS é muito importante, até porque o pessoal vem se preparando muito para a redação do Enem, que é bem diferente da redação da Universidade Federal, né? E por mais que a gente já tenha começado a preparação para a redação da Universidade Federal, a tendência natural é essa. Primeiro me livro de uma coisa, depois eu vou para outra, né? Então, sim, teremos redação no nosso revisão. A professora Maria Tereza será a professora de redação e teremos português com o professor Andrezan, né? Os dois dividirão, então, a nossa matéria no curso de redação do EAD e nós teremos redações corrigidas, né? Evidentemente, no nosso sistema de redação online, né? Tu fazes a redação, fotografa onde tu tiveres, não precisa vir aqui, né? Vai cursar o EAD lá em Uruguaiana e como é que eu mando? Sem problema, faz a redação, tira uma foto com o celular e manda para a redação online, tu vai receber a tua redação corrigida. Né? Tem mais perguntas? Sim, vamos aqui agora. Nosso amigo Thales coloca NEM, eu não sei quem é que usa essa expressão NEM, tão frequente. A Vitória Gonçalves manda um coraçãozinho aqui, Lucas e Paulinho. Acho que tem uma gratidão aí legal. O Lucas Gabriel, Sr. Paulinho, tem como falar da digestão da planária? E colocam... O que é essa digestão tão engraçada assim? É que eu sempre digo que a planária ela tem um mecanismo que ela extroverte a faringe. Ela põe a faringe para fora da boca para pegar o alimento. Como se fosse o monstro do Alien, né? Que traz... Então ele pediu isso porque eu imito em sala de aula o Alien... né? Pegando. Tá bom, então é assim, ó. O Alien é como o Alien chega perto da vítima, ele abre a boca e faz. Aí faz a boquinha de aqui é quase igual, tá? Eu acho que é ele que dublou a sonoplastia, né? Aqui é quase igual, tá? Só não tem os dentinhos, ele faz e traz de volta, né? Eu acho que foi ele o responsável. Bom, e tem um último aqui do Thales Gomes, né? Acho que é um fã aí de você da biologia. Hoje, graças a Paulinho, estou na URGS. Escutem ele atentamente. Obrigado. E ele coloca aqui também que zoobotânica foi a mais difícil para ele, no ponto de vista dele na prova. Bom, então vamos continuar. Lucas, eu quero tocar num ponto que tu tocaste ali duas vezes já. Eu acho uma coisa muito interessante, porque a biologia permite isso, assim como a história permite. Nós falamos ontem e ontem falamos em geografia, que é esse vínculo da questão com a atualidade. Tá? É evidente que todas essas matérias, muitas vezes eles pegam a questão da atualidade apenas como um gancho para falar sobre uma parte da matéria que não é efetivamente do ponto da atualidade, né? Mas, por exemplo, biotecnologia é um assunto super moderno, deve aparecer, e além de biotecnologia, que outros assuntos, né, poderiam aparecer como efetivamente algo moderno, novo, né, e que a gente vai encontrar, às vezes, até uma resposta numa leitura, né, de uma revista especializada, na internet, no jornal, isso ajuda. Claro, né? Claro. A biotecnologia ela se presta muito para isso, porque a gente tem aí um ano para coletar informações de tudo que acontece em ciência, e a ciência está muito ligada à biologia, né? A gente tem assim avanços, por exemplo, em clonagem, a gente tem avanços na produção de transgênicos, a gente tem conflitos relacionados a transgênicos que podem ser discutidos, e tem uma outra coisa interessantíssima que cai de atualidades em biologia, que são parasitoses, doenças. Daqui a pouco a gente tem uma questão sobre Zika, por exemplo. Uma epidemia, a gente pode usar uma epidemia viral, bacteriana, uma doença que ressurgiu, por exemplo, a gente pode falar de gonorreia. Hoje eu estava ouvindo que os registros de gonorreia, que era uma doença sexualmente transmissível que no Brasil, durante muitos anos, estava em declínio, e que a gonorreia vem ressurgindo e com casos cada vez mais numerosos e variações mais resistentes a antibióticos. Então essas epidemias elas servem como pano de fundo para fazer
questões sobre vírus, questões sobre bactérias, biotecnologia, tudo que se descobre de avanços modernos entra ali, células-tronco, clonagem, transgênicos, tudo aparece de novo nessas questões modernas. A gente tem um ano inteiro para coletar essas informações. Né? Maravilha. Nós já estamos chegando na nossa finaleira aqui, e a pergunta que a gente sempre faz, e que é uma pergunta que acompanha o aluno desde o início da sua preparação, é: como é que eu estudo a tal da biologia? Tá, vocês disseram tudo, tá tudo bacana, mas, pô, como é que eu estudo? Mais do que isso, nós estamos há 3 meses agora da prova da Universidade Federal. Né? Evidentemente que isso já pode ser considerado uma reta final. Né? Nós temos outubro inteiro, novembro inteiro, dezembro inteiro para estudar. Como é que eu estudo biologia? Lendo, fazendo esquema. Outra coisa importante, né? Fazer provas. Né? Assim, não só o simulado, que nós teremos também, já vou comentar, mas o autossimulado, né? Buscar as questões. Isso ajuda? Como é que é em biologia? Ajuda. Eu vou dizer uma coisa que é o seguinte, ó, fazer provas é uma coisa muito boa, tá? Muito boa. Eu diria até essencial, porque mistura questões. Porque se o aluno faz questões por capítulos, a pergunta é só daquilo. A chance dele se confundir com outro capítulo diferente é muito menor. Porque está fresquinho, ele está falando questão sobre fungo, a resposta é fungo. Ali é o capítulo de fungo. Agora, se ele estiver estudando, tem questão sobre bactéria, sobre fungo, é perigo ele não saber quando é bactéria, quando é fungo. Esse tipo de coisa é muito importante. Outra coisa, esquema é muito importante. E eu me preocupo muito com quem não gosta muito de biologia. Às vezes, mas, contrassenso. Não, porque para quem gosta é um prazer estudar. Deus, claro. Tá? É um prazer estudar. Então, assim, para quem não gosta, tu começa a ler um monte de texto, e aí tu acaba ficando com sono, cansado, querendo deixar para lá. Com a sensação de que nada entra. Com a sensação de que nada entra. Então, a ideia de criar esquemas, tu perder tempo numa leitura mais profunda, fazendo um esquema para que depois tu leia o esquema e não mais aquele livro cheio de texto, isso facilita muito o entendimento daquelas coisas simples que a gente estava falando. É muito parecido com história, né? Eu sempre recomendo que se vai ler alguma coisa em história, assim como em biologia, lê com um lápis na mão, lê com uma caneta na mão, já vai anotando, já vai marcando, já vai tirando, faz uma ficha, porque isso treina, né, a memória mecânica, né, de uma forma que às vezes é imperceptível, né, mas que é muito eficiente, né? Isso eu digo que é importante, porque assim, até mesmo quando eu dou aula, por exemplo, eu não escrevo texto no quadro, eu ponho um tópico e vou explicar. É o tópico aqui, estou explicando. Porque o aluno, quando olhar aquilo ali, ele vai ver, ele fez uma notazinha lá, ele não leu um texto, ele leu e depois um ele pergunta, sabe, mas né? como é que o Paulo decora tudo isso? Como é que ele tem isso tudo na cabeça? Fazendo esquema. Fazendo como é que a gente prepara uma aula, né? Faz um esquema, faz uma ficha, escreve. Exatamente. Então, fazer tópicos é importante, fazer provas é importante. Aí tem 2 coisinhas que eu gostaria de botar, que é assim, ó. Questões como nós falamos antes, de verdadeiro ou falso, 1, 2 e 3, são as questões que te obrigam a ter um conhecimento maior da questão do que aquela simples marcar uma única alternativa, porque abrange uma quantidade de conteúdo maior, são mais afirmativas, dá mais chance de confundir. Essas são ótimas para estudar. Aquelas questões de associar a coluna da direita com a esquerda são ótimas para começar a prova, porque normalmente elas são as mais fáceis, né? E às vezes com um item... ou 2 itens mata a questão, Tu mata a questão, tem que ter que saber todo o conhecimento, né? Então, é muito importante fazer provas e fazer esquemas. Maravilha. Falando em provas, no EAD do universitário, nosso Preveste EAD, nós disponibilizaremos um simulado, nós faremos um simulado com 4 dias de prova. Quantos dias de prova tem a Universidade Federal? 4. Exatamente igual. Nós vamos fazer esse simulado para que tu sintas, né, ainda antes da hora da prova, a sensação que é fazer uma prova absolutamente igual, com as 25 questões, igual a da Universidade Federal, que é bastante importante aqui, como todos os professores estão destacando, Geografia, História e Biologia agora destacaram. Né? Mais informações sobre o nosso EAD, universitario.com.br/Preveste. EAD. Este é o site onde tu vai ter todas as informações, pode cadastrar para as aulas de degustação, onde a partir já no final da semana, se tu quiseres, né, já te inscrever para o nosso EAD, ali estará tudo explicadinho
e disponível. Eu agradeço, né, a presença de todos. Tem algumas perguntinhas ainda, então as finaleiras aqui, né, o pessoal da Tec já está me sinalizando que está na hora da gente sair e jantar. Né? É isso, você está dizendo, olha, hora de jantar, vamos jantar e tal, aquela coisa, né? A gente está dando aula desde de manhã aí e não teve tempo ainda de almoçar. Então, as perguntas e considerações finais, para não deixar, obviamente, o mais importante, que é o nosso telespectador aí na mão, né? Tá quase na hora, né, Matheus? Daqui a pouco nós vamos ter que recolher. Bom, então eu tenho algumas das considerações aqui do pessoal que está assistindo, o professor Paulinho, né? Grande imitador, hein? Eu acho que fez sucesso a tua imitação do Alien, hein? Eu acho que o Lucas aqui, melhor professor. A Laura, professor sensacional. Paulinho Vargas, pequeno grande mestre, hein? Ó, tu vê? Vários, como é que é? Quase um Yoda, quase um Yoda, quase um Yoda. A Sandra agradecendo as dicas aí do nosso programa que foram passadas, né? O Arthur Klasman. Pô, meu primo. É teu primo? Meu primo dá aula no João Paulo. Olha aí, grande professor. João Paulo, é da equipe, é nosso. E aí mandou, pula Paulinho. Cara, se ele pular aqui, ele sai fora da câmera. Ele vai sair do ar, ele vai sair do vídeo. A Cindy Glauberg aqui. Gente, vamos. A Cindy mandando grandes mestres, um grande abraço para todos. Querida, e eu acho que é isso aí. Nós podemos ir encerrando, né? Kaplan. Então tá. Até a próxima amanhã. Nesse mesmo horário, eu vou dizer para você que vai começar um pouquinho mais tarde, 19h15, porque como eu comentei, os professores têm aula, né? E o Bondan, que é o professor de literatura do nosso curso EAD, que vai amanhã falar muito, né, na verdade, sobre a prova de literatura, as leituras obrigatórias, ele vem despencando, acho que lá da Carlos Gomes, para chegar até aqui, até o estúdio no Centro Histórico, e a gente, por precaução, está marcando 7h15. Acho que às 7h ele está aqui, mas a gente vai começar um pouquinho mais tarde, às 7h15, o Conversa de Professor de amanhã. Paulinho, Lucas, muito agradeço obrigado. muito. Foi bárbaro o programa. Grande beijo para todos, obrigado pelo carinho. Acho que houve um grande proveito aí nesse nosso encontro de hoje. Obrigado, e com certeza eles vão ver que os 15 minutos que eles vão ver de Hora do Brasil é pior do que a aula. Muito pior, muito pior, eu tenho certeza. Nossa muito audiência pior. está cada vez maior e a Hora do Brasil afundando. Então tá, até mais, gente, até amanhã.